Sabe qual é o menor livro do Antigo Testamento? É o de Obadias. Mas olha, não se deixe enganar pelo tamanho. São só 21 versículos, mas a mensagem ali é, uau, poderosa o suficiente para abalar uma nação inteira. É uma história super densa que fala de orgulho, de traição e, claro, de justiça divina. Vamos mergulhar nisso? Então, a história toda de Obadias gira em torno de uma pergunta que, vão combinar, é bem desconfortável. Pensa só, uma nação inteira pode ser julgada não pelo que ela fez de errado, mas pelo que ela escolheu não fazer. Estamos falando da cumplicidade do silêncio, sabe? Daquela traição que é simplesmente ficar de braços cruzados enquanto o desastre acontece. É exatamente essa questão que vamos investigar aqui. Ok, então para quem é essa profecia? O alvo é super específico, a nação de Edom. E olha, a mensagem não é nada amigável. É sobre um acerto de contas que está prestes a acontecer. A profecia já começa com tudo, com uma convocação divina para a guerra. Mas o detalhe aqui é crucial. Não é Israel que está declarando guerra, não. É o próprio Deus que está, mobilizando as nações contra Edom. Ou seja, o julgamento não vai vir de um lugar só, vai vir de todos os lados. Imagina a cena. Para a gente entender o peso dessa traição, a gente precisa voltar um pouco na história. A coisa é pessoal. Edom vem de Esaú e Israel vem de Jacó. E quem eram Esaú e Jacó? Irmãos gêmeos! Então essa profecia toda não é sobre nações inimigas estranhas uma à outra. É sobre uma briga de família que virou uma rivalidade nacional super amarga. É a história clássica de um irmão traindo o outro. Beleza, mas aí fica a pergunta. O que Edom fez de tão grave para merecer um julgamento desses? Obadias vai direto ao ponto. Ele aponta para uma única raiz, um único problema que envenenou tudo: o orgulho. O pessoal de Edom morava em fortalezas nas montanhas, sabe? Literalmente nas fendas das rochas. Pensa na cidade de Petra, é esse tipo de lugar. Eles se sentiam intocáveis, protegidos pela geografia. Só que essa segurança toda acabou virando uma arrogância perigosíssima. Eles realmente achavam que ninguém podia chegar até eles para derrubá-los. E a resposta divina vem na hora e é direta. Para essa arrogância toda de Edom, Deus responde com soberania total. Tipo, vocês acham que são altos como uma águia? Pois bem, não importa o quão alto vocês voem, de lá eu vou derrubar vocês. A mensagem é cristalina. Não existe fortaleza de pedra, por mais alta que seja, que possa proteger alguém de um decreto divino. E aqui está o pulo do gato. Esse orgulho todo não ficou só na cabeça dele, sabe? Não foi só um sentimento. Ele transbordou, envenenou as atitudes de Edom e, o que é igualmente grave, a falta de atitude deles, justo no momento em que seu irmão, Judá, mais precisava de ajuda. A lista de acusações é pesada. Olha a escalada do problema. Primeiro, Edom ficou só olhando de longe enquanto Jerusalém era invadida, apenas observando. Depois, eles se alegraram com a destruição do próprio irmão, comemoraram a tragédia. Mas não parou aí. Eles foram além e participaram ativamente do saque, roubando as riquezas. E o golpe final de crueldade? Eles caçaram as pessoas que tentavam fugir, os refugiados, e entregaram para os inimigos. A transformação foi total, né? Deixaram de ser só espectadores passivos para se tornarem agressores ativos. Bom, por causa de tudo isso, a profecia deixa bem claro. Um acerto de contas é inevitável. A justiça estava a caminho e ia ser servida. E Obadias coloca esse julgamento dentro de um conceito bem importante na Bíblia, o tal do Dia do Senhor. Isso não é um dia de 24 horas, tá? É mais uma expressão para um período em que Deus intervém diretamente na história para fazer justiça, para executar um juízo. E para Edom, esse dia estava batendo na porta. E qual é a base para esse julgamento? É um princípio que a gente pode chamar de justiça espelhada, uma retribuição direta. Basicamente, tudo aquilo que Edom fez com Judá ia acontecer com eles. A conta ia voltar direitinho na cabeça deles. É uma das declarações mais claras daquela ideia de olho por olho, só que aplicada a uma nação inteira. A profecia continua e descreve um colapso total da sociedade de Edom. É impressionante. Seus aliados políticos iam se virar contra eles, iam traí-los. Seus conselheiros, os mais sábios, iam ficar completamente perdidos, sem saber o que fazer. E os guerreiros, os mais fortes e valentes, paralisados de medo. Ou seja, cada pilar que sustentava a segurança da nação de Edom ia simplesmente desmoronar. Mas calma, a história não termina só com a destruição de Edom. Tem uma virada aqui.
O foco agora sai do julgamento e vai para a restauração. A gente vai ver o que acontece com as vítimas dessa história toda. E esse é um ponto-chave. Porque enquanto Edom encara o fim, a aniquilação, o que acontece com Judá, o irmão que foi traído? Para eles, o futuro é de esperança e restauração. O final da profecia é esse contraste gigantesco entre os dois destinos. A profecia usa uma imagem muito forte aqui. Pensa nisso. A casa de Esaú, que é Edom, é comparada à palha seca, a restolho. E a casa de Jacó, Israel, vira um fogo consumidor, uma chama. O resultado disso, bom, é inevitável, né? O fogo consome a palha completamente até não sobrar nada, nenhum vestígio. E a profecia fecha com promessas bem concretas para Israel. Primeiro, vai haver um grupo de sobreviventes, um remanescente, seguro lá no Monte Sião. E eles não vão só voltar para casa. Eles vão tomar posse das terras de quem os oprimiu, incluindo o território de Edom. E por fim, novos líderes, salvadores, vão se levantar para governar com justiça. E tudo isso leva a uma declaração final, o grande encerramento. Depois de todo esse processo de julgamento, de restauração, a conclusão é uma só. A soberania, no final das contas, é do Senhor. Toda essa história de ascensão e queda de nações faz parte, em última análise, de um plano muito maior, onde o reino pertence a Deus. No fim de tudo, a história de Obadias fica aí como um grande alerta, né? É uma história sobre como o orgulho pode levar à traição de um irmão e sobre as consequências terríveis de não fazer nada. Isso nos leva a pensar, hoje, quando uma injustiça acontece, qual é a escolha? Agir ou, como Edom, ficar só observando de longe? A resposta para essa pergunta, de certa forma, continua definindo o destino de nações até hoje.